Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 353 e minguando até 937 dias, 2 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Vou, formalizar o contexto que eu parei nos blogs anteriores, no blog anterior, para dar continuidade. Eu quero que de uma certa forma, dá uma ênfase para essa parte que eu estou entrando agora, ok? Para que a gente possamos ter consciência em tudo. Estou produzindo, cumplicidade do marido, amor incondicional de Deus, cumplicidade do marido. Vou produzir amor incondicional, cumplicidade de Cristo, postura e amor incondicional, postura política e cumplicidade, para que a gente possa compreender tudo que foi dito, Deus do princípio, como começou todas essas coisas. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinalize esse vídeo, que isso é importante. Sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês possam estar acompanhando tudo que foi dito anterior a esse blog que eu estou, transmitindo nesse momento. Aí vocês acompanham tudo o que está sendo dito e deixa de ser essa vítima social. Eu sempre pego expressão de dentro da sociedade e trago para aqui, para este blog diário, para que a gente possamos trabalhar eles de todas as formas, ok? Eu quero que vocês prestem atenção, nesse espírito depois do corpo flexionado para o relacionamento social. Dê atenção para ele, para que a gente possa compreender tudo que foi dito dentro da cumplicidade do marido, tudo que foi dito, para que vocês compreendam isso de todas as formas e como é que a gente trabalhamos isso, dentro da sociedade de todas as formas. Se vocês compreendem isso, vocês nunca mais serão essa vítima social. Vamos então para esse contexto, formalizando no que eu tinha dito antes e entrar logo em seguida no próximo contexto, ok? O sentimento financeiro, ele não pode ser um sentimento, ele tem que ser produtividade. E com este ideal, o dinheiro, ele deixa de ser sentimento. Quando ele não é sentimento, ele é o suor de nosso trabalho. Sendo assim, podemos conhecer que este sentimento financeiro ele vai cair direto no relacionamento social, certo? E estando este contaminado emocionalmente ou não, contaminado emocionalmente é quando a pessoa governa com as suas emoções. Uma postura política, entra na política, fala assim para vocês entenderem. Ele só vê o lado dele, Só está ali na política só para promover, Está fazendo isso. Então vocês entendem. Isso é assim, está contaminado, porque ele está buscando, em vez de ele estar querendo servir a sociedade, está buscando o seu interesse próprio. Até então,
Não tem nada, não tem problema a pessoa fazer disso uma produtividade. Tem problema se ele tá negando uma coisa que já é da sociedade. Existe forma de vocês compreender isso, ok? Estando este contaminado emocionalmente, ele vai ficar cego. Contaminado emocionalmente, vai ficar cego. Pode ter o dinheiro, pode ter o trabalho, pode ter o que for, ele não vai ver, não vai ter essa consciência de Cristo para ele estar enxergando em perfeitas condições para orientar, ser o mentor de outros relacionamentos sociais. E se esse estiver limpo, ele é liberdade financeira de nossa produtividade. Aí, né? Se ele está limpo, o político está roubando, ele tá limpo desse sentimento financeiro, está fazendo a obrigação dele, está fazendo aquilo que Deus passou para ele fazer, então pode falar tranquilo, certo? Mas agora, se estiver sentado no trono ali, com o seu corpo, sentado ali, com o seu corpo emocional, sentindo as suas emoções, só os seus interesses próprios, aí sim ele já vai estar cego, né? Eu vejo muitos políticos sentam aí, né, tomam uma postura cego, buscando os seus interesses. Aí, o que eu quero que vocês compreendam nessas complexidades? Não adianta, é Deus que está trabalhando da mesma forma. O que eu quero dizer? Aquelas complexidades que ele gerou quando ele estava cego e inconsciente é também uma complexidade que vai, de uma certa forma, desenvolver isso dentro da sociedade. Guerra Fria, dessa forma. Nada é desperdiçado, tudo é bem aproveitado, ok? Vamos entrar no próximo contexto. Vamos lá. E quando este sentimento financeiro cair no relacionamento social, ele vai representar uma coisa e outra dentro de sua sociedade. E de forma que todo o dinheiro, ele representa o tempo. O tempo, ele mesmo é o conceito de nossa imagem. O tempo, ele é o mesmo é o conceito de nossa imagem. Esse espírito flexionado que eu estou dizendo, é a nossa imagem. E quando o nosso corpo estiver se perdendo no tempo, assim como esta imagem, né, nossos corpos vão se perdendo, eles vão se envelhecendo. Assim como esta imagem, você deve você deve usá-lo corretamente. Ou seja, você tem uma economia e desta economia um consumo diário e outra parte você se transforma em capital. O capital, ele se refere à imagem do corpo. Presta atenção à imagem do corpo, esse espírito flexionado. O capital é a imagem do corpo, o espírito flexionado. Por fim, o capital ele será um escudo para a sua economia. E de forma que o capital ele tem que permanecer girando para gerar economia. Ou seja, quanto mais rápido ele girar, mais rápido você vai produzir o poder econômico. E que nesta causa, o seu capital desmembrado da sua economia diária, sendo mais específico o consumo diário, sendo este uma necessidade e responsabilidade social e que é aplicado nesta consciência e de todos os seus dependentes. O que eu quero que vocês compreendam aqui? Você tem duas quantidades de dinheiro. Uma é capital, uma é economia que você não pode ausentar das suas responsabilidades. Você tem que pagar um aluguel, né? Comprar um mantimento. Esse é o consumo diário. Esse daqui vai ser um consumo diário. Então, esse daqui que você fez uma economia é um capital. Esse capital, ele vai se referir à imagem do corpo. Por que eu falo com ele? À medida que ele vai se perdendo no tempo, seu corpo vai envelhecendo, esse também vai se perdendo. Esse capital, ele faz uma referência da imagem do corpo. Ele não vai estar no seu consumo diário. E quando você investe esse seu capital, você estuda muito economia, você está lendo jornal, está sabendo aonde que você... Então você começa do baixo aqui, talvez vendendo uma garrafa de água, duas garrafas de água, você tem dinheiro, compra duas garrafas de água, no outro dia você transforma ele em quatro, aí você transforma em mais... Vai transformando, aí você conseguiu um bom dinheiro, você gastou com o seu consumo diário, você o outro sobrou é capital. Aí você já tem um bom dinheiro. Aí você já consegue, de uma certa forma, ausentar o seu corpo, já começa a ausentar o seu corpo desse capital. Você tira o seu corpo desse capital porque ele vai te consumir tempo para você estar fazendo outra coisa. Então, de uma certa forma, você vai trabalhar isso, né, girando, fazendo com que ele gere rápido e você
E como que você faz a ausência dele? Desculpa, você tem que ter um funcionário, muitas vezes, trabalhando. Isso vai gradativamente e até ele evoluir, até o capital tiver um poder, uma coisa independente. No futuro, esse aqui é o consumo, consumo é o seu consumo diário e aqui por fora aqui vai ser o seu capital. Então você vai conseguir, né, fazer um escudo dos seus consumos diários. Então você vai poder, né, de uma certa forma, com muitas condições, é isso que as pessoas ficam ostentando dentro da internet, esbanjando, porque ele fez um escudo com essa imagem que estava se perdendo aqui, né, que uma coisa, ele transformou ela em capital, né, e transformou ela em capital, tirou parte do consumo diário, que é uma necessidade de se manter a vida dentro da sociedade, consumo diário, e o outro transformou em capital. E hoje o consumo diário dele é pequeno, o capital dele é grande. Né? É isso, as pessoas ficam, né, ostentando dentro da sociedade, vocês veem, está tudo aí dentro da sociedade. Mas para isso que vocês quiserem entender, você pega esse capital aqui, essa imagem do corpo, que estão se perdendo, você transforma ela em capital. Porque à medida que você vai ficando velho, de uma certa forma, essa é a ideia. E essa imagem ela vai se perdendo da mesma forma. Vai chegar tempo que essa imagem vai sumir, né? Ou seu corpo vai a óbito, né? De uma certa forma vocês entendem isso. Capital é coisas que você não tem. Muitas das vezes você é uma economia que, no princípio, você tem que economizar para formar uma imagem para esse corpo, para transformar esse espírito em capital. Você tem que economizar, fazer trabalho, estudar economia, né? Ver aonde que o dinheiro está girando mais rápido. Quanto mais o dinheiro gira rápido, mais ele vai crescendo, ele vai aumentando, até ele formar um consumo para você, um consumo diário. Vocês compreendem isso que está sendo dito? Eu li esse livro, no blog anterior, eu tinha tido que eu tinha começado a ler esse contexto diário, eu já li ele uma vez, já li ele nesse contexto, nesse blog diário, já li outra vez, mas eu tinha errado antes esse contexto, aí eu li ele, formalizei ele, sem ser nesse, no blog anterior a esse. Aí tudo está aí dentro da sociedade. Cada vez que eu leio ele, eu consigo, né, de uma certa forma, pegar o que tem dentro da sociedade, trazer para cá para relacionar, pegar a expressão que já tem dentro da sociedade, trazer para cá para que, de uma certa forma, vocês tomem consciência de tudo que está sendo dito. Depois que eu falei tudo isso, vou mais uma vez formalizar esse contexto para que ele fale por ele só, certo? Para que vocês compreendam, porque eu já te mostrei onde está o capital, que é a imagem desse corpo, certo? E ele existe um consumo diário, divide em dois, até ele se transformar um escudo para suas, para que, tudo aquilo que você sente necessidade dentro da sociedade. Vamos lá. E quando este sentimento financeiro cair no relacionamento social, ele vai representar uma coisa e outra, né? Ele caiu no relacionamento social, é espírito flexionado, vai representar uma coisa e outra dentro de sua sociedade, de forma que todo o dinheiro ele representa o tempo, né? Tem o tempo, presta atenção, o tempo, dinheiro representa o tempo, capital, tempo. Imagem, capital, tempo, vai prestando atenção como que funciona. O tempo, ele mesmo é o conceito de nossa imagem. O tempo é o conceito de nossa imagem, porque ele está perdendo, ele está dando um reflexo dessa imagem. Nosso consumo diário aqui, e aqui está o tempo. Né? Quanto mais você movimentar o capital, mais poder econômico você vai adquirindo. Por isso que ele faz essa referência, imagem e tempo capital. Imagem, tempo, capital, tudo relacionando fora do seu corpo. Imagem, tempo e capital, porque tudo isso você encontra dentro da sociedade. Então você coloca esses três aqui, imagem, tempo e capital, para você gerar uma economia, para você gerar uma economia. Imagem, tempo e capital. O tempo, ele mesmo é o conceito de nossa imagem. E quando o nosso corpo estiver se perdendo no tempo, né? Por que quando o nosso corpo estiver se perdendo no tempo? Porque você vai ficando velho. À medida do tempo que você vai ficando velho, você vai ficando, né? De uma certa forma, vai
vai ficando exposta ao tempo, a sua imagem vai se perdendo da mesma forma, porque ela vai se perdendo, envelhecendo, por exemplo, envelhecendo, né? O tempo está ficando mais curto, porque um dia essa imagem, esse corpo vai a óbito, então você vai perder dessa imagem que você tem aqui. Quando esse corpo for a óbito, então você vai perder essa imagem que está aqui, ok? Vamos lá. E sendo assim, como esta imagem, você deve usá-lo corretamente, certo? O que que nós devemos usar corretamente? O capital, certo? Ou seja, você tem uma economia e desta economia um consumo diário, né? Consumo diário separe. E outra parte é o capital. Separe consumo diário e outra parte é o capital. O capital, ele se refere à imagem do corpo. Quanto mais rápido você girar, mais é o seu capital. Por fim, o capital, ele será o escudo para a sua economia. E de forma que o capital, ele tem que permanecer girando para gerar economia. O capital girando, ele vai gerando economia. Quanto mais rápido ele vai gerando, mais economia, a sua economia vai aumentando, ok? Ou seja, quanto mais rápido ele gira, mais rápido você vai produzir o poder econômico. E que nesta causa é o seu capital, desmembrado da sua economia diária, sendo mais específico, consumo diário, e sendo este uma necessidade e responsabilidade social e que é aplicado nesta consciência de todos os seus dependentes. O que eu quero que vocês compreendam? Existe pessoas que ela é muito baixo para fazer economia. O que eu quero dizer? Eles não têm é, eles não fazem economia, eles querem passar a perna no outro, né? Quer esconder o dinheiro da sua esposa, do seu filho e tal, né? De uma certa forma, o que que acontece? Ele começa a brigar com as pessoas por causa do dinheiro. Entenda isso. Isso não é prosperidade, isso não é economia. Essas condições, ela tem que estar livre de tudo. Se você está com a sua esposa do seu lado, né? Você tem que relacionar ela, você tem que mostrar para ela a sua ideia, o seu plano, você tem que pedir o apoio dela de uma certa forma, para que isso vai se desenvolvendo entre ela. Por quê? O que que eu quero dizer, né? Vamos lá. O que eu quero dizer? Se você tem uma consciência financeira, você tem muito, sabe como muito girar muito bem esse capital. Se a sua esposa ela não tiver acordo, ela não, de uma certa forma, vocês não vão evoluir. Isso só vai dar certo quando a esposa apoia o seu marido para a economia. Por quê? Eu não vou brigar com minha esposa por causa de dinheiro, né? Se ela quer gastar, deixa ela gastar. É isso que vai fazer ela feliz, né? Deixa que ela gaste. Então, tudo bem. Mas então, até então é assim que funciona. Se os dois estiverem desconcordando, um vai puxar para um lado, puxar para o outro, não tem relacionamento social, não tem concordância com o outro, então não vai para frente. Aí você vê, muitas vezes a pessoa apresenta, um marido ou outro apresenta uma ideia dentro de um relacionamento para desenvolver, o marido vai contra ou a esposa vai contra, não vai dar certo, nada vai dar certo. Porque se a esposa não se colocar no lugar dela e se o marido não se colocar no lugar dele, então nada vai dar certo. Tudo vai ficar um puxando e pode ganhar milhões, vai sempre contradizido, confusão, não tem paz interior, não tem nada de bom para você relacionar. O dinheiro não vai te mostrar que você é feliz ou é triste, mas até então você entenda que esperteza, desrespeito com as pessoas, isso não é prosperidade. Muitas vezes o melhor é você ficar gastando dinheiro do jeito que tá, bem, solta tudo para fora, né? Para não brigar, não brigue com a pessoa, deixa embora, deixa, caiu aqui na mão, deixa embora, né? Se tiver de ser alguma coisa, vai ser. Né? Se o que tiver de ser, sempre vai ser. Pensa nisso, na consciência, não desrespeite as pessoas. Outra forma, você pode sentar com sua esposa, apresentar ela a ideia, falar, vamos fazer isso. A esposa falou, vamos, então vamos. E é por isso que vai dar certo, porque a esposa, ela está junto com o marido nesses propósitos. Aí ninguém derruba, não. Pode levantar quem for, eles vão, e de certa forma eles vão fluir, porque a esposa vão coisar. Mas até então, entenda.
quando essas ideias estiver dividindo dentro de casa, dentro da família, um quer ser maior do que o outro quer prosperar mais, o outro quer fazer aquilo, eu não vou deixar de fazer isso para fazer isso, tal. Não vai dar certo, não vai. Ainda mais quando as pessoas começam de baixo, que a maioria dos casais sempre começa de baixo, começa relacionamento de baixo, começa do nada. Então, se não tiver esses conceitos, um respeito entre os dois, uma consciência, um relacionamento bom, não vai dar certo. Se esse, de certa forma, né? Aí vocês entendem, tá tudo aí. Então vocês entendam isso de todas as formas. Esse contexto ficou muito bom em questão dessa explicação. Tem mais uma parte dela. Eu vou fazer a 32ª parte. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Tudo que eu formalizei aqui, ela se aplica no relacionamento social, bom senso, bons comportamentos, tudo isso faz parte da economia, nossa economia emocional, porque você não vai crescer passando a perna nas pessoas, faz isso dentro do seu espaço, dentro da sua consciência. Se você tem um relacionamento, está casado dentro de uma família, né, divide a ideia com a esposa, não fica querendo. Tem muitas pessoas que eu vejo hoje com muito relacionamento destruído hoje por causa de dinheiro, né? O marido tem, esconde da esposa, ele prospera sozinho, depois fica humilhando a sua esposa. Ah, eu prosperei, né? Mas muitas vezes o marido ainda não viu o tanto que a esposa fez para ele, né? De uma certa forma. Que eu estou dizendo que tem isso dentro da sociedade. O marido, ele empina o nariz e vai na frente, né? Depois não relaciona nada à esposa. Mas a esposa é a própria âncora dele, é a própria âncora, né, que fez com que ele desenvolvesse, fizesse economia, porque ela foi e trabalhou fora, né, cuidando de um arroz, um feijão, comprando a coisa, de uma certa forma ele está ajudando, mas o marido ele é egoísta, orgulhoso demais, não relaciona isso à esposa. E depois, quando ele prospera, ele fica humilhando a sua esposa. Baixo isso, muito baixo. Vocês entendem isso? Está tudo aí dentro da sociedade. É só vocês olhar para o lado, tudo que está sendo dito. E vocês vão entender que é dessa forma, ok? Vou fazer a outra parte, peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.